Olá, eu sou a Nadiara Pereira, meteorologista da Climatempo, e em nome da Cooper te trago as atualizações da previsão do tempo para a região sul do Brasil. Neste mês de dezembro, as chuvas ainda foram expressivas em grande parte do sul do Brasil, atingindo volumes acima do que é normal para a época do ano, especialmente nessas áreas entre o oeste gaúcho, oeste catarinense e oeste paranaense. Aqui no segundo mapa, que representa o desvio da precipitação, a gente observa nessas áreas em tom de azul, onde choveu acima da média. Mas ainda assim, apesar de volumes acima da média em diversas áreas, ainda registro de fortes temporais, as chuvas não foram tão expressivas como vinham ocorrendo durante a primavera, e algumas áreas, inclusive, enfrentaram chuvas abaixo do que é normal aqui entre o leste do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e metade leste e norte do Paraná. Chuvas foram um pouco mais irregulares e a tendência é que agora as janelas de tempo seco aumentem no decorrer dos próximos períodos, porque vamos ter aí o avanço das instabilidades mais intensas para a metade norte do Brasil. Agora, na segunda metade da semana, tem previsão de retorno das chuvas, já entre o final desta quinta e a sexta-feira, uma área de baixa pressão atmosférica que está se formando aqui no norte da Argentina e também sul do Paraguai, avança trazendo instabilidades para a fronteira oeste do Rio Grande do Sul. E na sexta-feira, a chuva deve avançar de forma um pouco mais generalizada aqui para o interior da região sul, pode trazer aí temporais, essa chuva pode vir na forma de temporais, acompanhada por ventania, até eventual queda de granizo, traz um choque térmico um pouco maior, então pode vir, mesmo que de forma isolada e com fraca intensidade, pode vir na forma de tempestades também para Santa Catarina e partes do Paraná, mas é uma chuva que não traz um volume tão expressivo de água e passa rápido. No final de semana, as instabilidades já se afastam e o calor deve diminuir um pouco na região sul. No decorrer do próximo período, entre 13 e 7 de janeiro, tem previsão para episódios mais fortes de chuva aqui entre o Nordeste gaúcho, Leste catarinense e Leste paranaense. Mas, mais uma vez, não são chuvas generalizadas e tão volumosas como vinham ocorrendo nos últimos períodos. Inclusive, o meio-oeste gaúcho, que recebeu chuvas mais volumosas nesses últimos períodos, deve ter tempo mais seco. Então, teremos janelas maiores de tempo seco ao longo dos próximos períodos, porque as instabilidades vão se concentrar na metade norte do Brasil, até por volta do dia 10 de janeiro. Mas isso deve mudar ao longo do mês de janeiro. Janeiro deve ainda ser marcado por alguns episódios fortes de chuva e ainda deve ter volumes acima do normal sobre boa parte da região sul, por conta ainda dos efeitos do fenômeno El Niño, que está bem estabelecido e está no seu ápice, está atingindo aí um nível de um fenômeno muito intenso. Na região de Vacaria, a gente observa que a probabilidade para chuvas significativas nos próximos dias é menor. Tem alguns episódios aqui nessa segunda metade da semana, nos primeiros dias de janeiro, mas são episódios mais moderados e isolados. As temperaturas devem ceder um pouco no final de semana por conta da passagem da frente fria após a passagem desse sistema e depois o calor aumenta na primeira semana de janeiro. A chuva deve retornar aqui por volta do dia 7, 8 de janeiro e deve ocorrer com uma maior frequência ao longo do próximo mês. Na região de Toledo, uma situação similar, previsão de pouquíssima chuva até a primeira semana de janeiro. Essa frente fria que vai avançar nos próximos dias deve trazer aí um alívio para o calorão, deve trazer alguns episódios isolados de chuva, mas não tão volumosos e abrangentes. Teremos uma janela de tempo mais aberta aqui na primeira semana de janeiro, com rápida elevação das temperaturas. Depois disso, a chuva retorna aqui depois do dia 8 de janeiro, ocorrendo com um pouco mais de intensidade no final da primeira quinzena do próximo mês. Inclusive, a chuva mais intensa está prevista e acompanhada por declínio da temperatura na virada aí da primeira para a segunda quinzena de janeiro. E no decorrer da segunda quinzena são esperados episódios aí na forma de pancadas com moderada intensidade. Então, uma chuva que mantém aí a umidade no solo, mas a partir de agora tende a ocorrer mais alternada com períodos de melhoria sobre o sul do Brasil, possibilitando as atividades no campo e também o desenvolvimento das lavouras. Esses são os destaques da previsão do tempo para a região sul. Eu volto na próxima semana com novas atualizações. Até mais!